Bom, pessoal, uma boa noite. Estamos aqui entre amigos. Eu deixei mudo os microfones de Celso e Duda por enquanto, só para fazer essa breve apresentação aqui desse nosso encontro, um encontro de amigos mesmo, né? Amigos de longa estrada, de longa caminhada no mundo das artes, no mundo da educação e no mundo da vida, né? Então, nós estávamos um pouquinho antes de entrar no ar aqui para conversar com vocês, fazendo uma fofoca aqui, né? Como é que a gente vai? Vamos improvisar? Não vamos improvisar? Então, tudo no improviso aqui, né? Textos, música. Finalmente eu vou ouvir meu amigo Duda tocar depois de mais de 20 anos. Vou cantar com o Celso depois de mais de 20 anos também. E a gente vai fazer um bate-papo. Então, eu vou passar, então, vou abrir o microfone do Celso, ele fala um pouco dele, depois o Duda fala um pouco a respeito dele, e a gente começa essa conversa de uma maneira bastante tranquila, tá bom? Vamos lá, então? Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês essa noite aqui, batendo um papo descontraído, onde o objetivo é a gente trocar informações, experiências e, principalmente, falar sobre música, conversar sobre música e deixar um ambiente bacana, bonito, contente, feliz e mostrar um pouco da nossa experiência musical, tá bom? Agora o Duda vai falar um pouquinho. Tá comigo a bola? Isso! Então tá. Boa noite a todos, então, sejam bem-vindos e muito obrigado por aqueles que estiverem nos prestigiando. E eu gostaria de dizer o seguinte, que o fato de estar fazendo esse encontro virtual, ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma tristeza, né? A gente poderia estar fazendo isso pessoalmente há tanto tempo que a gente não se vê, né? Mais ou menos, o Saulo falou 20 anos, mas na minha cabeça são 40 anos. É Né? verdade. Então, anos 80, cara, anos 80 para 2020 é muito tempo e nessa distância aí que nos separou, teve tanta coisa que aconteceu com cada um de nós, né? Tenho certeza que a gente tem muito o que falar um para o outro pessoalmente. Claro que não será hoje, e não era dessa maneira como a gente estava pensando em nos reencontrar. Mas, de qualquer maneira, é o que nos resta, então, que assim seja e que a gente tenha um bom papo, uma noite agradável, que assim seja. É mesmo, é verdade. E aí, só complementando o que o Duda disse, a nossa proposta é quando tudo isso daí terminar, cessa um momento, uma fase, um período da nossa vida que a gente sabe que haverá um fim nisso tudo, né? Será um grande prazer a gente se encontrar novamente, estar juntos e poder aí, quem sabe, aí fazer um sarau, um show, né? Uma apresentação, entre outras coisas, né? E, e vamos lá, vamos tocar a nossa conversa. Viu, Saulo? Você tinha comentado de cantar hoje Dizeres Profundos, né? Essa música, olha, eu vou falar, gente. Essa música aí você pegou lá no âmago, lá no fundo do baú mesmo. Foi um achado arqueológico. Parabéns, viu? Você ter encontrado ela. Eu estou com a letra dela aqui até no celular, né? E foi muito bacana você ter resgatado essa canção. Na verdade, Celso, eu acho que é a letra e a música que nos resgataram, né? Nós fomos abduzidos pela poesia aí de tanto tempo, né, cara? E eu realmente não lembrava dessa música inteira, mas eu acho que foi um momento de bastante, acho que de todos nós, né? De bastante criatividade, né? De bastante participação nesse mundo artístico, nesse mundo da criação literária, né? Foi mesmo. Foi uma época, um período, onde, para mim, de minha parte, foi onde eu comecei a pegar gosto, amor pela canção, pela poesia, pela arte do modo geral, né? E aonde começou as primeiras criações e eu digo que foi um momento mágico
no sentido da gente ter se encontrado, onde Deus colocou a gente no nosso destino, fez a gente se reunir, se encontrar, e poder ter a oportunidade, desde aquela época da década de 80, a gente poder estar fazendo, criar, né? E foi estimulado isso daí dentro de mim, eu vejo que o gosto pela coisa, sabe? Quando a gente pega o gosto pela coisa, e isso daí entra na alma, corre no sangue e fica marcado na nossa genética, no meu DNA. Então, mesmo passando várias décadas distante da música com relação em termos de criação, mesmo assim sempre fica marcado, né? Fica marcado na nossa radiografia da nossa alma o gosto pela coisa, né? E é muito bacana. E o fato de ter ultimamente, por incrível que pareça, nesse período de isolamento, consegui fazer várias coisas, escrever várias canções e ter a oportunidade de fazer isso daí junto com o Duda, né? Fizemos junto 5 canções em um curto período de tempo, de outubro do ano passado até janeiro. Então, foi um poder de criação, assim, acredito eu, que intenso, bacana, bonito, e saíram daí boas canções, bonitas canções, que eu gosto muito, viu? Gosto também. Muito legal, Celso. Eu acho que essa sua caminhada, inclusive, eu hoje me sinto assim muito privilegiado, porque estou diante de Celso Solek, segundo segundo Deixa eu Celso. falar uma coisa, ó. Eu sinto o volume do Celso um pouco alto e já o do Saulo um pouco baixo. O meu, como que está para vocês? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Do Saulo, para mim, também tá bom. Então, voltando ao Celso Solek. Pode falar, Saulo. Não, eu estava só querendo dizer que o Celso Solek, para mim, foi uma surpresa, né? Uma coisa que me deixou... Espera um pouquinho, vou ligar o microfone. Soltou, acho que é por isso que está baixo, Duda. Agora. Melhorou o som? Melhorou. Então, Celso Solek, para mim, foi Melhorou. Foi uma surpresa. Uma surpresa, assim, muito, muito boa, né? E aí falou, foi o Duda que nos ajudou aí a... Como é que surgiu, então, essa ideia, Duda, de Celso Solek? Foi o Duda que criou. Então, foi assim, né? Eu e o Celso, nós fizemos uma música chamada Redemoinho, que nós criamos há mais ou menos uns 40 anos atrás, em homenagem a um colega nosso, Américo Suassuna Neto, que faleceu. Era um amigo muito próximo, que a gente gostava muito dele, ele gostava muito do Zé Ramalho, e a gente, na época, também curtia bastante o Zé Ramalho e tal. E com a morte dele, a gente achou uma maneira de homenageá-lo, seria fazer uma música para ele, e a lá Zé Ramalho, né? E essa música, eu cheguei até a levar na hora dos músicos, até registrei essa música, essa letra e tal, e à época, eu até falei para o Celso, Celso, nós temos que registrar, eu preciso do teu nome artístico. Ele falou, coloca Celso só. Eu falei, não, eu vou colocar Duda Jardim Celso. Não, Celso só. Eu falei, como assim, o só sobrenome? Ele falou, Celso só é Celso só. E assim foi. Passaram-se 40 anos, voltamos a nos encontrar e começamos aquele trabalho de resgatar nossas músicas. Primeiro, cadê o Redemoinho? A música eu consegui lembrar, os arranjos, o solo, tudo bonitinho. Lembrei tudo muito bem. E a letra? Eu só lembrava do refrão. Resumo, o Celso foi atrás, né, da ideia, né, do que nós elaboramos na época e reconstruiu. Né? Aí eu falei, bom, agora a gente tem que registrar o seu nome artístico. Você vai manter o Celso só, né? Vamos colocar um outro nome? É a sua chance de mudar. Sabe quando você casa, é a sua chance de você mudar o seu nome? O Celso só não... tanto é que não pegou que a música também não, e ninguém sabe mais nada. Vamos colocar um nome novo. Eu falei, tudo bem, coloca o que você quiser aí, né?
E aí surgiu a ideia de colocar o Celso ao contrário. Então, se você lê o Solek, é o Celso ao contrário. Olha só, hein, meu. Legal, Muito né? legal, muito legal a ideia. Bem criado. E pegando o gancho aí, e Jardim, vem da onde, Duda? Esse seu. O Jardim vem dos anos 80, quando nós estávamos naquela época, um momento muito de natureza. Então tinha o Sérgio Natureza, a Maria Própolis, o Cláudio Ramos, ou seja, era tudo natureza. A Tita Flores, né? Lembro dela. E o Duda, então o Duda Jardim, né? Então foi no esquema da natureza, do buscar uma referência, né? E tanto é também que a própria música, na época que eu compus, que foi o Contrição, ela retrata bem esse caso da natureza. Se você for analisar a letra dela, ela é bem típica disso, da natureza. E não vou dizer da época, porque até para hoje ela ainda está bem atualizada. E você, Duda, eu tô mutando aqui o Celso por enquanto. O Duda, aí você deu uma pausa e depois retomou o seu trabalho, né? Pelo que eu entendi. Eu não sei se nessa pausa, nesse ato, você tem alguma coisa que você produziu, que você quer mostrar? Porque nós sumimos, né? Ambos todos sumimos. Se eu é interessante essa conversa porque é um resgatar a memória também na época. Então, vamos tentar remontar isso aí. E aí vocês me corrigem. Tinha um grupo, Ramoizes, vinha de ramos e raízes, que era eu, Celso e Dé. Né? E tinha um grupo, Alma de Caracol. Saulo, Nicéia, Isaías. Nos encontramos, Centro Social, não sei se o Centro Social era João 23, não sei, mas enfim, João no Centro 23. Social, Isso João mesmo. 23, não é isso? Nos Isso. encontramos lá para uma apresentação. Fizemos essa apresentação juntos, né? Nos conhecemos, criou-se uma amizade, e aí acabou o Alma de Caracol e o Ramoís, criou-se um outro grupo. Pelo que eu me lembro, foi isso. E esse grupo não foi o Quitanda? Foi isso mesmo. O Alma de Caracol, ele se une com o Ramoizes e aí surge essa nova Quitanda. composição, né? Isso Só que mesmo. aí, quando surgiu o Quitanda, eu fiquei pouco tempo e já saí. E nessa que eu saí, então quando juntou, ficou quem? Eu, você, Celso, Dé, Nicéia, Isaías. Só que aí também foi chegando mais gente, não é? O Alê. Eu não sei se eu também estou misturando as épocas também. Não, é mais ou menos, a cronologia está correta, cara. É mais ou É menos isso esse aí, né? passo a É. passo. Nós tivemos a Eu, Margarete, a Margarida também, então, que. mas esse caso das meninas, da Margarete e da Margarida, já foi quando eu saí. Ah, tá. Né? É isso que a gente estava relembrando esses dias também. Essa parte eu já não estava mais. Foi quando eu saí que, que, eu, que eu fui para o. Aí foi quando surgiu o Duda Jardim. O Duda Jardim. Tinha um show para fazer no Martins Pena. E o Geraldo Meirelles, um cara amigo da gente também, que ele arrumou até uma reportagem para a gente no jornal, na época, Diário de São Paulo, né? Temos a reportagem lá, a banda era eu, o Pequeno, João Pequeno, o Val fazia percussionista e o Fridas Caetano, né? E a banda, como foi formada de improviso, então ficou Duda Jardim e Banda Improviso. E para o show seguinte, depois que a gente começou, eu tirei o Duda Jardim e ficou Banda Improviso. Ficou Banda Improviso. Aí depois é uma outra história que a gente mais à frente continua a história. Mas da época da gente, quando nós estávamos juntos e depois nós separamos, foi a partir daí que veio o Dura Jardim e a Banda Improviso. Eu acho que nesse meio tempo eu acho que foi nessa época mais ou menos que outro dia eu conversei com o Celso. Celso, o seu som aí tá muito alto acho que do YouTube, não tá? Tá dando microfonia, cara. Tá dando microfonia. O som aí tá muito alto acho que do YouTube, não tá?
Se você estiver assistindo no YouTube, melhor você deixar sem som. Eu na verdade, o que está acontecendo comigo aqui? Estava dando esse problema. Eu fechei o YouTube. Eu só estou aqui, mas ainda o som está saindo atrasado para mim. Ah, então tá bom. Então vamos ver se... Mas esse barulho é só no do Celso, não é isso? Agora parou. Mas aí eu deixei ele sem microfone, tá vendo? Quando eu tiro o microfone do Celso... É por isso. Vamos ver. Acho que agora estabilizou. Então, nessa época, o Celso, ele andou um tempo com a gente, aí, outro dia ele me lembrou que ele se afastou porque ele estava nos preparativos do casório, etc. E aí realmente nós acabamos perdendo o contato, né, Celso? Nesse meio tempo aí. Do mesmo tempo que eu fui para a banda, ele foi para o conjugal. Agora, você falou em memórias, né, Duda? E essa reconstrução de memórias, cara, eu me lembro que nós estávamos no FAMP. Lembro. E aí todo mundo calibrado já. Festival Amador de Música Popular da Penha. Da Penha. Eu até esqueci o nome do cara, Michel, né? O cara que organizava. Michel. Lá no pátio, se não me falhar a memória, do Mercadão da Penha, não é isso? Mercadão da Penha, exatamente, E eu me lembro que nós ganhamos uma sonora vaia lá no dia da apresentação. E o nosso amigo... Que música que foi? Eu não me recordo. Mas nós fomos vaiados. Uma vaia. E o Celso mandou um recado muito acalorado. Mas que lavou nossa alma. Então, depois de quase 40 anos, eu estou aqui para agradecer ao Celso, naquele momento, mandou todo mundo para aquele lugar, né? E todo mundo saiu, pelo menos, com essa, vamos dizer assim, com o espírito lavado daquela situação toda, né? Já resolveu tudo lá. No momento, né? Exatamente, assim, a resposta etílica foi à altura, né? Agora... Teve um outro também que, na época, esses festivais eram realizados muito nas escolas, nas igrejas, sociedade de amigos de bairro, era onde a gente se apresentava, cara, era isso. Exatamente. Então, você se apresentar em um Martins Pena, um Arthur Azevedo, porra, era maravilhoso, né? E nessa de festivais de escolas, eu estava no Catalano, que depois a gente teve um festival onde nós participamos, com 3 músicas, nós, das 3, pegamos um em primeiro lugar, um em segundo, a outra em quinto, a gente foi muito bem, e teve um outro festival que foi onde o Celso estudava no Senai, e no Senai também houve um fato semelhante, uma vaia também. Não sei se o Celso lembra qual era a música. Você lembra qual era a música, Celso? Juventude... Condenada. Era uma música minha, mas que eu não poderia dizer que era minha, porque eu não era aluno do Senai, né? Então a música era do Celso, o Celso cantava, e eu fui lá só acompanhar, só tocar, né? Só que o Celso nunca foi de cantar, né? O Celso foi de escrever, compor, tá? E agora, como é que ele vai fazer, né? E o Celso resolveu cantar e colocar todo o seu dom da interpretação, né? E quanto mais ele interpretava, mais as vaias vinham, né? Aumentavam. Então, quer dizer, esse esquema das vaias também, a gente lembra que ajudou muito a gente, né? É que tem uma coisa também, a gente não tinha na cabeça aquele lance do colocar uma música, entre aspas, comercial, uma música popular. A gente não tinha essa noção. Vamos colocar essa aqui, essa é boa para festival, essa é boa para você tocar só entre os amigos, essa você toca em casa, essa você toca para namorado. Não, a gente fazia uma música e colocava no festival e acabou. O que a gente tinha na cabeça era, para cada festival é uma música nova. Sempre tinha que ser uma música inédita. Para os outros, tudo seria inédito, mas para nós, não. Para nós, o inédito era sempre criar uma música nova. Para tal festival, é uma música nova. E no caso, sempre a gente tinha esse cuidado, né? De expor sempre uma música, uma canção inédita, uma novidade. Isso para nós mesmos, né? Não para os outros, mas para nós também.
Sim. E aí a gente tinha essa preocupação, essa vontade, né, de sempre criar alguma coisa inédita a partir do momento quando a gente fosse fazer alguma apresentação, participar de algum festival. É uma coisa interessante isso daí, é uma coisa bacana que a gente fazia, que a gente tinha esse cuidado antigamente, né? Agora, hoje eu nem sei se eu teria esse cuidado. Eu me preocupo eu acho que o melhor disso tudo mesmo é a efervescência cultural da época. Como que era natural os festivais, né? Festival nas escolas, enfim, tudo isso era muito importante. E também, depois, aqueles festivais que aconteceram na Globo, no SBT, não sei se era SBT ou se era Tupi, não lembro. Enfim, nas emissoras de televisão também tinha o hábito de ter esses festivais, né? Então, era comum para nós músicos, né, vermos, e nossa honra era participar desses festivais, né? Então, hoje em dia, já a coisa já ficou mais complicada. Mas o bom de tudo mesmo era quando você tinha um teatro, né? Quando você tinha uma apresentação no teatro. Era o ápice da carreira, né? E uma coisa legal, deixa eu só... Aqui, ó, nós temos algumas pessoas, viu, Duda, que estão assistindo. Não sei se são amigos de vocês. Assim, se quiserem mandar mensagem pelo chat do YouTube, pode escrever, que aparece aqui pra gente, nós vamos dar destaque aqui. Pode interagir com o pessoal aí. Mas vamos pensar uma coisa, nós estamos aí já 23 minutos nessa conversa gostosa. Celso, quer ler alguma coisa? Quer cantar alguma coisa? Duda, quer mostrar aí alguma coisa para nós? Acho que vai ser legal, cara. Depois eu mostro alguma coisa também. Posso ler uma poesia que você resgatou, né? O nosso arqueológico aqui, né? O que resgata todos esses trabalhos antigos aí do século passado é o nosso amigo Saulão. Aliás, o Duda outro dia construiu uma imagem muito interessante de um porão que tinha ali um baú com as coisas guardadas, né, Duda? Muito legal. Mas é mais ou menos, a memória ela é muito importante, né, cara? Talvez isso contribua para a gente entender quem nós somos hoje, né? Então, acho que é uma mania que acabou revertendo favoravelmente. Vamos lá, Celso. E essa memória, ela sempre fica guardada na nossa caixinha, né? Na nossa caixinha, no nosso psiquê, e a gente sempre retrata coisas do passado que é parte nossa, de nós hoje, né? Como pessoas, e que nos constitui como homem, como gente, e o que agrega tudo aquilo que a gente gosta, o que tem prazer em fazer na vida, né? Essa aqui, na verdade, é uma poesia, né? Foi uma poesia que, na época, eu fiz. E aí, olha que interessante, hein? Esse fato aqui. Tem uma história interessante, porque ela foi apresentada lá na igreja messiânica, né? E foi uma época que foi feito um concurso de poesias na igreja messiânica. E quem levou essa poesia para lá não fui eu. Quem levou foi a Tita Flores, aquela pessoa que nós conhecemos no passado, né? E a Tita que levou para a igreja messiânica. E um dado momento, um certo dia, eu recebi um telefonema em casa. Na época do telefone, ainda não existia WhatsApp, e-mail, nada disso, né? Era telefone, linha fixa. Aí ligam lá para minha casa. Você é o senhor Celso? Não sou o senhor, não. Eu sou o Celso só. O Celso só. E, você foi vencedor de um concurso de poesia que teve aqui na igreja. Como assim? Eu não estou entendendo. Eu não coloquei, não concorri com nenhuma poesia, nada, né? Não estou sabendo de nada, não. Acho que deve ter algum equívoco, algum erro aí. Não deve ser outra pessoa. Não, é o senhor mesmo. É que, na verdade, quem apresentou essa poesia sua aqui para concorrer foi a Tita Flores. Você conhece a Tita Flores? Conheço. Sim, foi ela, então. E você foi premiado, contemplado ao 3º lugar. Não me lembro. Aí eu fui lá, na apresentação, na declamação. Quem fez a declamação da poesia nem fui eu. Foi uma própria pessoa, lá da Igreja Messiânica, uma dirigente da Igreja Messiânica.
onde ela declamou as 5 melhores poesias, né, que foram escolhidas na época da Igreja Messiânica. Eu não sei se era no âmbito municipal, estadual, ou do Brasil inteiro, eu não sei, né, mas eu sei que eu fiquei em 3º lugar. E aí foi uma grande surpresa para mim, desde aquela época. Eu não sei se alguém de vocês foi lá comigo. Eu tenho uma remota lembrança de que foi alguém. Não sei se foi você, o Saulo, o Duda, o Delci. Eu não me lembro quem que foi lá comigo na época, né? Que lugar que foi? Foi lá no centro da cidade, eu acho que foi lá em Santa Cruz, mais ou menos perto do metrô Santa Cruz, onde tem uma sede da Igreja Messiânica. Foi na Zona Sul, né? E foi lá. Não foi você, Saulo? Não me recordo. Não foi, então, não. Deve ter sido eu e o Celso. A gente tinha uma ligação muito forte com a Tita Flores, né? Onde a gente sempre ia, a gente ia na casa dela, né? Na Vila São João. Depois seria até legal vocês darem uma palhinha, quem foi Tita Flores. Olha, gente, a Neide Torres está mandando uma boa noite aí, ó, pro pessoal. Diz que está muito legal o papo, então estamos atingindo o objetivo. Quem é que está na sala, só por curiosidade? Aqui aparece para mim 2, 3 pessoas, mas eu não sei Neide precisar. A Neide Torres deixou esse recado para nós. Obrigado, viu, Neide, pela sua participação com a gente. Legal. Vamos lá, Celso. Então vamos lá. Então, gente, essa poesia aqui foi escrita no ano de 1983, que eu fiz na época, né? Eu tinha perdido essa poesia, eu perdi, não tinha mais comigo, e felizmente o Saulo ele conseguiu resgatá-la, e o ano passado, no final do ano passado, ele mandou para mim, que foi uma grata surpresa, fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado de receber, assim, foi como se fosse um presente, viu, Saulão? Muito obrigado, viu? Foi um presente mesmo, de coração. Agradeço muito a você, porque se não fosse você, ela teria se perdido, né? Então, ela se chama A Verdade. Verdade, na verdade, se dividir. Verdade, na verdade, se multiplicar. Verdade, na verdade, se unificar. Verdade, a verdade, se desdenhar. Sejais um ponto que se liga, um termo de compromisso, um todo que se inicia, algo que se almeja. Verdades são as verdades que são. Então, sejais, entanto, então. Não desejais nem cobiçais, apenas procurais. A verdade, mentira, nunca mais. Se vai e se volta, retornais. Se voar e aterrissar, aplanais. Se ociar e labutar, espreguiçais. Se vivificar e mortificar, enfermar. Se você, verdade ou mentira, profanais e meditais, calais ou arrebatais, sejais, portanto, tanto, tudo, nada mais. É isso aí. Essa daí foi a música, né? A música. A letra. A poesia, a letra da poesia, que se chama A Verdade, feita em 1983. Mas ela foi musicada? Cara. Oi? Ela foi musicada? Não foi musicada. Só tem a letra, só existe a letra, né? E tá aí, muito bacana, legal encontrá-la novamente. É como se fosse um presente, né? Um presente que vem com muito carinho da época do meu passado, né? Da época da nossa juventude, da minha especificamente, voltar essa letra pro seu dono novamente, o seu criador. Então, muito bacana, muito bonito, né? E a Tita Flores foi uma personagem muito interessante, que ela se apresentou na nossa vida e no momento dessa época, da nossa juventude, né? Agora, não pergunte para mim como ela apareceu. O que eu lembro remotamente, o Duda vai confirmar isso,
Que eu acho que foi assim. Ela apareceu numa época em que o Delcy e o Duda trabalhavam num restaurante que se chamava Veado Douro. Não. Arroz de Ouro. Perdão, Arroz Douro, isso daí. Arroz Douro. De Ouro. De ouro, né? É Douro, né? É Douro. Restaurante macrobiótico Arroz de Ouro. Arroz de ouro, né? Lá no Alegre do Arojo. Acho que não existe mais esse restaurante. E ele era um restaurante famoso, onde ia muitas personagens na época, famosas até. Já o Duda e o Deus. Era um restaurante macrobiótico na época. Era naquela época do vegetarianismo, mas ele foi um macrobiótico. Isso, era uma vertente, uma corrente um pouco diferente do vegetariano. Porque o vegetariano, via de regra, só come cru. E o macrobiótico só prepara as comidas cozidas, né? E nada de carne. E aí, tinha famosos ilustres que iam ir lá almoçar. Gilberto Gil, Belchior, entre outros, que o Duda e o Delcy, na época, tiveram a oportunidade de vê-los lá, almoçando no Veado de Ouro. Né? Arroz de Ouro. Arroz de Ouro, eu não sei por que Veado de Ouro. Aí o que acontece? Parece que tinha uma das pessoas, acho que era o filho da dona de lá, que conhecia a Tita Flores e acabou apresentando, eu não sei se foi para o Duda ou para o Delcy, não me lembro muito bem. Você lembra disso daí ou não? Não, eu não lembro disso. Eu lembro que ela morava bem atrás, tinha o Largo do Aroche, paralelamente à Avenida São João. Ela morava na Avenida São João e eu não lembro ao certo, não, sinceramente. Agora eu estou tentando buscar aqui na memória, não estou conseguindo ainda pegar o fio ainda não. Continua mais um pouco que eu vou lembrando mais. E aí, o que acontece? Eu estou contando a minha versão da história, que talvez seja um pouco distorcida, né? Precisaria de mais gente, talvez o Delcy, para confirmar isso ou não. Ou ratificar. Deixa eu falar uma coisa, quem sabe te ajude. Você lembra de um professor seu o Serafim. Que falou dela? Será que foi o Serafim? Porque o Serafim não dava cursos de metafísica. Serafim. Exatamente. Ele citou, eu lembro desse caso, nós chegamos não sei se na casa dele, eu não sei se ele dava cursos, palestras, eu lembro dessa cena, a gente ouvindo em um salão tal, ele citando Tita Flores, e nós ficamos loucos para querer conhecê-las. A gente foi atrás, e esse do restaurante aí, para mim, já foi um gancho que eu não tinha pego à época, não. Não tinha feito o link, né? Mas teve um link, teve um laço, teve aí uma linha de união entre o restaurante e ela também, porque o filho, acho que da dona, também ele conhecia ela. Era um rapaz jovem, um menino novo. Eu acho que ele era mais novo do que a gente até na época. Mas o interessante aí é quem era a Tita Flores. A Tita Flores era uma pessoa... Só complementando, né, o professor Serafim de História, lá do Senai, ele se inteirava muito por esses assuntos de metafísica, espiritualidade, essas coisas, né? Pirâmides. Então, eu cheguei a fazer cursos de metafísica com uma pessoa, um amigo dele, que ele foi um ex-seminarista, né? E morava lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba, dizem que tem um viés assim muito forte com relação a esses assuntos esotéricos, né? Aparições de pode confirmar isso ou não. Você está em Sorocaba, né, Celso? Saulo? Sim. Você exatamente. sente essa energia aí? Estou nas proximidades, não é bem Sorocaba, centro, né? Mas há uma tendência nesse sentido. Você já ouviu falar isso? Não, estou aprendendo com vocês. Só aproveitando o gancho, Celso, seu primo Herculano está dando um recadinho aqui, ó. Boa noite, pena que não dá para fazer esse encontro num barzinho, a entrevista está ótima, e deixou aqui um recadinho para vocês aí, fez a tradução a queima-roupa, você e o Duda merecem. Herculano aí, gente finíssima, tô revendo também depois de tantos anos, né?
Ele está se referindo à tradução O Queima-Roupa, que é que eu passei para ele a letra, né, da América do Sul. Talvez seja esse início, talvez, la luz que sale del corazón, atravessando la oscuridad en la bandera de la unión que levanta la estrela. La esperança como norte, hacia la liberdade, nunca obedecemos los momentos de glória. É isso daí mesmo, é a letra do América do Sul. Ele está traduzindo já para nós. Obrigado, viu, Herculano, por participar aqui. Mas desculpa, eu acabei cortando você, né, Celso? É providencial. Você mesmo, quando quiser, já vai comentando, porque a gente está concentrado aqui na conversa e, às vezes, esses detalhes são muito importantes para entrar também no gancho, né, do nosso bate-papo. E aí, eu fiz esses cursos de metafísica, tudo, ele gostava muito de espiritualidade, e na época do ginásio também, a professora Maria Helena de Geografia, lembra da professora Maria Helena, né? A professora Helena, ela também é muito inteirada nesses assuntos esotéricos, né? E uma vez eu tava num curso da Tita Flores sobre metafísica, tudo, e quem apareceu lá? A professora Helena, junto com o marido dela, naquela época, né? Quando a gente era jovem, né? E eu tive essa oportunidade de expor isso daí para a professora Helena, foi para a nossa professora de OSPB, Geografia, lá no ginásio, lá na Vila Praia, e ela confirmou isso daí. E hoje ela continua, é uma pessoa interagida nesses assuntos, ela e o marido dela, né? E a gente conversa altos papos quando a gente se encontra, né? Conversa bastante sobre esses tipos de assuntos. E foi aí que nós conhecemos a Tita Flores, e a Tita Flores, ela se dizia como uma extraterrestre, né? Uma pessoa sendo extraterrestre. Encarnada, ela de origem mexicana, e ela tinha as hierarquias dela aqui mesmo, na Terra, em relação à função, ela tinha uns objetivos e umas missões que ela tinha que ser cumprida aqui, né? E mais ou menos isso, né, Duda? Você lembra de mais alguma coisa? Eu lembro depois do Guatama. Guatama, que era não um companheiro dela, mas um parceiro dela nessa caminhada, que inclusive escreveu um livro, que nós pegamos esse livro, não sei onde está o meu exemplar, não sei se você tem o seu também, só sei que nessa de você divulgar, emprestar para um e para outro, eu perdi o livro, não sei onde é que está. Nesse livro ele tratava exatamente da criação, do cosmos, desses mundos, né? Exatamente. É isso mesmo, porque eu li o livro, e é um livro interessante, onde ele exemplifica aonde está situado o planeta Terra em relação ao mapa estelar, né? Ao mapa cósmico, na verdade. E é muito interessante. É um livro bacana, legal, para ler tudo. Só que o livro, infelizmente, também perdi. Nunca mais... Você também perdeu o seu exemplar também? Perdi meu exemplar, não tenho mais o livro, né? E a Tita Flores também, não sei para onde foi, sei lá, né? Esse Guatama, ele era uma pessoa de uma hierarquia superior a ela, né? Estava acima dela, entre aspas, né? Exato. Então foi isso, foi um período, o nosso período, vamos dizer assim, esotérico na época, né? Oculto, esotérico. Olha que eu tô aprendendo muita coisa aqui hoje, hein, que eu não sabia desse... Quer dizer, tinha ouvido falar na época, não, sabia bem assim, bem na espuma da coisa, né? Agora vocês aprofundando aqui, os bastidores, é muito legal. E o nosso amigo Duda também, aí, Duda, você não quer mostrar algo para nós, não, Duda? O Celso já nos brindou com verdade, né? E você não quer puxar? Eu estava achando que ele iria falar uma poesia que você musicou com ele, então eu vou fazer o Redemoinho, que é essa música que há tempos a gente tinha feito, depois perdemos a letra, fizemos novamente, e foi quando daí surgiu o Celso Soller, né? Eu deixo só complementar uma coisinha rapidinho. O Redemoinho, na época, quando nós fizemos, ela foi de uma estrofe. E mesmo fazendo ela de uma estrofe, eu participei da letra com o Duda, né, dessa estrofe. E, na época,
foi feita a melodia, fizemos essa música, entramos num quartinho do meu pai, lá no fundo, não sei se você lembra, Saulo, onde eu morava naquela casa grande, né? Sim, lembro da casa, sim. Lembra, né? Aí nós entramos num quartinho lá na garagem, lá no fundo, né? Aí nós falamos, ó, vamos fazer essa música em homenagem ao nosso amigo Neto, que faleceu, né? E só vamos sair daqui quando estiver pronta. Esse foi o compromisso daquela vez, né? Daquele dia. E assim foi feito. Nós entramos e só saímos com uma estrofe feita. Né? E aí, é essa música que nós vamos ouvir agora, então? Aí, o que acontece? Aí, o que ocorre? Ela, desde aquela época, nós falávamos, puxa, tá faltando alguma coisa, mas deixa que um dia vai aparecer. E apareceu. Diriam os ancestrais que o tempo é infalível. Que diremos nós, soterrados na areia? Que dizer da água, que falar do deserto? A solidão espreita, a morte por perto. A mais dura rocha quebra-se ao meio. O tempo se perde no redemoinho. Abri tua porta celestial. Deixa tua dor numa estrela matinal. Além dos limites dos pensamentos profanos, transpor mares revoltos, tempestades ardis, onde a imaginação fizer gritar a esperança. Quando chegar ao cume da montanha, repouse tuas asas no infinito eterno. Trago em tuas mãos a imagem e o suor. Abri tua porta celestial. Deixa tua dor numa estrela matinal. Quando disser adeus, diga jamais. Ainda há de brindar a última dose, de tornar os desejos um encontro. Tudo transcende a dor da despedida, caminhando no espaço sem sentido, onde a espada e a flor flutuam na paz. Abre tua porta celestial. Deixa tua dor numa estrela matinal. Abre tua porta celestial. Deixa tua dor numa estrela. Parabéns, Duda. Muito linda a música, viu? É. Muito legal. Agora, o Redemoinho. Que nosso amigo para nós seria o Redemoinho 2, né? Como o primeiro não rolou, então o 2 virou o primeiro. É isso aí. Muito legal. E aí, aliás, nós temos uma parceria também, né, Duda? Assim como eu tenho com o Celso, eu acho que... Você lembra os acordes de Chuvas de Julho? Porque aí eu te acompanharia aqui sem precisar tocar. Você não quer aproveitar o ensejo?
Podemos sim. Eu toco com o Celso Dizeres Profundos, pode ser, Celso? Opa, excelente. Legal, cara. Fechou. Você vai fazer o Dizeres Profundo ou nós já emendamos com Chuvas de Julho e depois você faz com o Celso? Não, podemos já entrar em Chuvas de Julho e logo em seguida a gente entra na parceria com o Celso. Exatamente. Ou a gente poderia fazer também a Adonai, né? Pode ser a Adonai também. A Adonai acho que seria legal, hein? Então, quando nós fizemos, nós tínhamos uma batida, um ritmo, tal, que eu não sei depois como que você transformou, mas atualmente ela está em um outro esquema, mudou totalmente, mas eu vou procurar trazer ao máximo para aquela época, né? Eu lembro disso daqui, naquela época seria assim. Gaivota que voa sobre essas águas que levam as coisas para nunca mais. Ânsias perdidas, desejo jamais. Os jovens são velhos, juventude atrás. Me diz, ó gaivota, se existe algo bom. As chuvas de julho que afogaram os sonhos de gente sofrida, sozinha e sem chão, de bocas que gritam, que rezam sem pão. Sol que ainda brilha sobre o céu azul, ilumina as águas escuras sem luz. Sol que ainda brilha sobre o céu azul, ilumina as águas escuras sem luz. Aê. Parabéns, muito parabéns, cara, muito linda. Você lembra a razão dessa música? Por que nós fizemos em homenagem a quem? Isso que eu ia falar agora. Eu ia contextualizar agora, cara. Vamos ver se a memória tá boa, cara. Que eu me lembro, houve uma daquelas chuvas torrenciais na região de Santa Catarina, se não me falha a memória. Santa Catarina, exatamente. Fora, assim, de toda a quantidade de chuva imensa, né? E aquilo trouxe transtornos, mortes e muita tristeza naquela região. E nós, acho que foi na minha casa, você esteve lá, uma época de vez em quando você ia, e nós juntos pensamos, por que não, né, fazer, não lembro assim exatamente como surgiu, mas foi desse contexto que acabou surgindo essa letra, e uma coisa rara, Duda, você lembra, você falou do baú, né, eu achei aqui, uma versão não, um documento, vamos chamar assim, original, que foi, inclusive, datilografado, olha a palavra, hein, cara, datilografado pela Margarete, lá na Secretaria da Sagrada Família, cara. Tá aqui, ó. Sim. Aqui embaixo tem, deixa eu ver, aqui tá bem ruizinho aqui, mas tem aqui autores, música, Duda, a música é sua, e a letra minha e sua, a parceria tá aí na letra, então, olha só, isso, coisa rara, cara. Eu lembro, a gente fez à noite, foi um dia que a gente foi lá na sua casa, e nesse dia, o tema era muito presente à época, e a gente sempre atualizado, né, com os dramas sociais e tal,
a gente não tinha como não prestar uma homenagem para aquele povo. Então, nós falamos, o que a gente pode fazer? Nós somos músicos, vamos fazer uma música para eles. E foi rápido, foi numa noite, rapidinho. No dia seguinte, a gente já se encontrou no centro social com o Rubão, lembra? Foi isso O mesmo. Robson e tal, não lembra? Aí lá mesmo a gente já apresentou e aí já começamos a apresentar a música. Foi isso mesmo. Chuvas de Julho. Chuvas de Julho. É. E agora aqui a Neide Torres. Celso. Vamos lá, a Neide Torres está aqui, olha só, lindíssima canção, parabéns, cara, tá? Muito obrigado, viu, Neide? E outra coisa, meu amigo Duda, depois você fala um pouquinho do seu projeto Musicando, que eu acho que é uma forma também da gente divulgar o seu canal. Seria legal você falar um pouquinho dessa proposta, esse resgate da memória artística ali da região de São Miguel Paulista, né, que eu tenho muito carinho por aquela região. Edivaldo Santana, grandes nomes ali, MPA, Circo, né? Então, depois se puder, dar uma palhinha sobre isso para nós. Meu amigo Celso, o Herculano deixou uma outra mensagem aqui. Meu amigo Celso, o que vamos fazer? O Adonai, eu não lembro, eu tô sem a letra aqui, eu vim com outra letra, mas você lembra toda? É um pergaminhozinho, assim, ó. Então, né? Acho que até o final dá para levar. É uma letrinha letrão, né? Ela é grande. Mas você tem certeza que não é melhor uma outra, tal, né? Já estamos com quase 1 hora já, né? De repente, mais 1 hora agora com a próxima, acho que vai ficar. O que você acha, Celso? Quer arriscar? Sugestão, canta pelo menos um trecho, tá? O refrão, né? Para causar uma... Isso, exatamente. Eu canto, Saulão? Vamos ver. No rumo das estrelas, das flores, teu perfume simples, ser humano ser, sabendo compreender, deixe a luz do sol entrar e o Espírito amor emanar. Pássaro ensina o homem a voar e a criança a gente a cantar. A verdade irá germinar e a hipocrisia naufragar. O olho não resistirá, verá a pureza substancial. Deixe a luz do sol entrar e o Espírito amor emanar. Pássaros ensinam o homem a voar e as crianças a gente a cantar. O pássaro ensina o homem a voar e as crianças a gente a cantar. É isso aí. Foi um grande prazer poder compor essa música com você, meu amigo Celso, viu? Eu digo mesmo, foi muito lindo. E essa música ela tem uma história interessante, porque na época, quando nós fizemos ela, a criação ela surgiu através da leitura do livro Adonai, né?
que nós lemos o livro, nós dois lemos o livro e se encantamos com o livro. E aí foi uma coisa em comum entre nós, falamos, puxa vida, esse livro tinha que sair alguma coisa, tinha que musicar alguma coisa. Ela merecia uma música, né? Esse livro. Ele tem uma história muito linda de Siddhartha, né? Gautama, que é o Buda, né? E a gente precisava fazer alguma homenagem com relação a isso daí. E aí surgiu, foi... Desculpa te cortar. Desculpa te cortar. O que você falou? Gautama? O Siddhartha Gautama. Qual que era o nome do amigo da Tita Flores? É o próprio, né? Gautama. 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 Exatamente, uma coincidência, né? E que é o Buda, né? E o Buda, nesse livro, ele mostra alguns momentos da vida do Buda, né? Não a vida inteira do Buda, mas principalmente a parte emocional, a parte de como transmitir a paz, o amor, a harmonia, né? Entre as pessoas. E foi através disso daí que nós ficamos deslumbrados na época com o livro, gostamos bastante, falamos, puxa vida, a gente poderia transmitir isso daí e musicar. E aí surgiu a inspiração. Num dia, quando a gente estava na sua casa, nós fomos, uns 2 dias se encontramos na sua casa, e acabou surgindo a letra, fomos fazendo a letra, e já surgiu a melodia, e foi isso daí, foi muito bacana, né? Porque foi a letra minha e sua, e a melodia sua, né? E olha só, o Herculano está deixando mais um... Vocês estão vendo o recadinho dele aqui, não? Eu estou vendo mais de 40 anos aí. Já se vão 40 anos e vocês brilhando, continuam. Parabéns, galera. Vou ver a luz 17. Esse é um siglo de verdade. E a Neide também, ela disse que todas as canções são maravilhosas, vocês estavam muito inspirados, e realmente foi uma fase de muita produtividade, né? Foi mesmo. Foi muito bonito, foi uma fase muito bacana. Olha, eu queria deixar registrado aqui 2 textos que são inéditos e partilhar com vocês, mas são pequenos, bem curtos, nessa mesma época. Um se chama Desautoria. Moldura, quadro, quase pintura, um homem ossado persiste anônimo. Quase um haikai, né? E o segundo é O Desconhecido. Esse aqui eu já gravei ele algumas vezes, eu gosto muito, chama O Desconhecido. Passos indiferentes, um homem caminha, atravessa lagos, oceanos, a chuva molha de luto o seu sobretudo. Então são esses 2 poeminhas que eu queria deixar aqui registrado e partilhando com vocês. Sim. Aliás, o que nos move sempre, além da música, é a poesia, né? Quando a gente começou a fazer o trabalho autoral, à época, tudo começou foi com a escrita. A gente não começou musicando, não. A gente começou escrevendo. Tudo partiu da poesia, da escrita, que depois, com o tempo, conforme você foi aprendendo a tocar, construir acordes, foram saindo as melodias. Mas o que nos uniu sempre foi a literatura, a poesia, né, as causas sociais, né, os movimentos sociais, movimentos culturais, né? Haja visto, né, o envolvimento com o movimento cultural da Penha, o movimento popular de arte de São Miguel, o movimento também do Teatro Arthur Azevedo lá na Moca, lá na minha terrinha também, o MOSSE, o Movimento Cultural Estudantil, que era a turma lá da igreja. E desde quando eu cheguei em São Paulo, quando eu conheci o Celso também, a primeira coisa que a gente foi para o grupo da igreja, e no grupo de jovens ali a gente já começou a nossa atividade cultural, e depois ele cresceu mais um movimento, quando a gente passou depois das cerimônias, marcado de se encontrar à tarde na casa, um dia na casa do Celso, outro dia na casa do outro, um dia na casa do outro, ou seja, para se encontrar e cantar e confraternizar sempre alguma coisa. Esse é sempre o movimento cultural, sempre esteve muito presente entre a gente. É verdade. E na igreja teve também um movimento até teatral, né? Nós chegamos até a fazer algumas peças, ensaios de peças.
Centro Social também foi um lugar que abrigou a gente para isso daí. E foi bacana. Vou falar uma coisa para você. O Centro Social, a gente não tinha noção, e hoje é que a gente vê da importância e do trabalho que o Centro Social exerceu com a gente. O Centro Social era um salão, entre aspas, paroquial, era um anexo da igreja, onde eram feitos os eventos culturais e artísticos relacionado à turma da igreja. Então, a gente, por ser do grupo de jovens da igreja, participava desses movimentos. Mas tinha outra galera também, né, lá, que até hoje eu não sei quem foi que conseguiu levar tanta gente boa para lá, né? A gente, ao se apresentar lá, foi apenas por sermos da comunidade. Era um incentivo aos artistas da região. Mas ele levou para lá, ele levou Sacha, levou Raberuan, levou João Bá, levou Tarancon, levou o Almir com a turma do teatro dele, e assim, a gente não tinha noção de quem eram essas pessoas, e hoje você vê da grandeza que era o Centro Cultural João 23, de tanta gente boa que ele levou para lá, né? E aquilo nos incentivou a procurar ainda mais esses outros movimentos e conhecer esses artistas de perto. Daí que a gente foi para o Circo de São Miguel, e ali a gente conheceu pessoalmente, né, Walter Franco, Belchior, né, Jorge Melo. Então, quer dizer, tanta gente que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente por conta desses movimentos que nos fez nos aproximar cada vez mais desses artistas que, coincidentemente, eram nossos ídolos, né? Foram nossas inspirações para a nossa obra até hoje. Foi mesmo, foi um processo embrionário mesmo, lá no Centro Social. Eu acredito que talvez tenha sido muita iniciativa do Petrúcio, o Rubens, ajudou o Robson, o Robson. Era toda essa galera. Era toda essa galera. Era Rubão, Robson, Petrúcio, todos eles. Eu não lembro a função. O Mário. O Mário, bem lembrado do Mário. Eu não lembro a função de cada um, o que cada um fazia. Mas sei que era esse conjunto. Era isso daí mesmo. E acabaram levando uma turminha muito boa mesmo, né? Na época. Eu lembro, todos esses shows que você disse desses cantores, eu lembro muito bem. Além também de pessoal itinerante por aí, pessoal que tocava aqui, ali, pessoalzinho, às vezes ia lá tocar. Eu lembro de uma banda de rock progressivo. Era um pessoal de vanguarda ia lá também. Além desse pessoal, o pessoal do movimento de São Miguel, que eles iam lá também se apresentar, não era só... É bem movimentado mesmo. Tinha um corpo, uma alma bem grande. Era muito legal, muito bacana. E foi acabou se tornando um polo, né? Um polo cultural, né? Ali naquela, pelo menos naquela região, o entorno todo ali, né? Influenciou bastante. É mesmo. E eu que era lá do outro lado da Avenida Amador Bueno da Veiga, né, que era o Jardim Popular, não tinha ligação com esse lado da Vila Praia, esse pessoal do Pajoca, lá do Padre José de Carvalho, né, e só, vamos dizer assim, eu só passei a ter essa relação a partir do momento em que o Rubens entrou comigo na universidade, fazia aquele curso de educação física, e aí houve aquele convite, um incentivo desse pessoal todo que vocês relataram aí. Aí eu me descobri como um produtor, né, cultural. Foi muito legal. Sim. Foi bacana. E aí você acabou levando uma turminha boa, né? Para a gente conhecer também. Conhecemos aí uma turma boa, Isaías, né? As coisas começaram mas eu acho que também a gente vivia um momento propício a isso, né? Com a abertura, com a questão da Irundina no poder, né? Na prefeitura, que abriu essas portas pra gente, né? Fizemos um show, vocês se lembram disso, né? Você participou, Duda, daquele show? No Centro Social João 23? Qual deles? Participei um deles agora. Que nós fizemos umas apresentações antes do pessoal do Matéria Prima.
o Cicero Cordeiro também tocou nesse dia, ele tinha um show chamado Coivara, e aí foi gravada uma cassete desse show, que eu tenho até hoje, mas assim, tá muito baleada, alguns trechos não dá para ouvir, mas o registro foi muito legal. Eu me lembro que pra gente foi a glória, né, tocar no João Batista. Eu lembro de ter participado de todos, cara. Participado, assistindo, né, então, ajudando, enfim. Muito legal. E aí, eu acho que a gente pode, se vocês quiserem, apresentar mais alguma obra, se tiver... Celso, tem mais alguma coisa que você quer contar para nós? Você quer mostrar aí alguma poesia, algum texto? Duda também tem suas produções, é o pessoal conhecer, né? Eu acho que isso aqui depois fica aí no canal, as pessoas podem conhecer melhor o trabalho de vocês, né? No meu caso, aquela época vindoura, né, de outrora, a minha principal fonte de inspiração foram vocês dois mesmo, né? Onde foi criado o elo de conexão, de ligação, aonde pude fazer as poesias e musicá-las, né? Então, a fonte de inspiração, de contribuição, foi o Duda e foi o Saulo, foram vocês dois, porque jamais poderia ter feito alguma obra, construído alguma criação musical sem a ajuda de vocês dois, porque eu não sou um exímio trovador que nem vocês, né? Músicos exímios, e eu tenho uma admiração muito grande por vocês dois, né? Um respeito, uma admiração, um carinho muito grande. Eu só tenho que agradecer a ajuda, o apoio, e de vocês me tolerarem aí, de ser o pentelho aí, de sempre aparecer com alguma letra, alguma coisa, falar, eu quero... Será que dá para musicar esse trem aqui, como diz o mineiro, né? Aí vocês, não, acho que dá alguma... tá mais ou menos bom, acho que dá para fazer alguma coisa aí. vamos tentar fazer alguma coisa. E a gente faz, né? Tanto que ultimamente, eu fiquei ultimamente, um período, umas 3 décadas aí para mais, fiquei disperso, porque tomei a minha vida, meu rumo, casei, constituí família, fui trabalhar de gestor de fábrica a vida inteira, durante 32 anos. Agora eu estou num processo diferente de experiência de vida, trabalho num outro ramo, e acabou surgindo novamente nesse tempo atual vontade de escrever, de musicar, e aí foi bacana, porque houve a ligação, o contato novamente com o Duda, acabei resgatando o contato dele de uns anos para cá, e nesse último ano nós começamos novamente a compor e fazer músicas, que foi um processo muito bacana. A gente, às vezes, falando para as pessoas que estão participando desse bate-papo informal, pensa que é alguma coisa, é zen, legal, é bacana, é um negócio trabalhoso. É como se fosse um trabalho árduo. Vocês que são músicos, vocês sabem muito bem disso, que eu estou dizendo, né? É uma coisa que às vezes as pessoas vendo do lado de fora, isso daí é fácil de fazer, isso daí é mole, é mamão com açúcar. Não, não é. A gente sabe que, nossa, ensaios atrás de ensaios, brigas, discussões, arruma aqui, arruma ali, volta, repete de novo, e é um trabalho muito extenso, mas extremamente prazeroso. É muito gostoso, porque a gente vê que surge do coração, da alma, né? E às vezes, quando você tem um parceiro, são 2 almas conectadas, 2 pessoas conectadas, imbuídos com os mesmos objetivos. Isso daí é muito legal, é bacana. É desgastante, é trabalhoso, é laborioso, mas é muito prazeroso. Então, eu tenho só que agradecer a vocês dois, porque ultimamente acabou aparecendo uma série de inspirações para mim, e graças a Deus, com a ajuda do Duda, estou conseguindo musicar, né, umas letras, fazendo junto novas canções, que é isso que eu quero fazer contigo também futuramente, Saulão. Né? Claro. A gente, quando passar esse período todo, e quem sabe um trio, e não um dueto só, né? Mas um trio, quem sabe? Eu acho que vai ser muito legal. Né? Ainda mais agora que a gente tem uma cabeça boa, né? Maduros, uma outra cabeça, né? Uma outra percepção, uma outra forma de encarar a vida, né? Com outros valores.
acho que fica até mais bacana, fica legal, fica uma coisa bonita. Só complementando o que você está dizendo, Celso, o seu primo Herculano, ele até está interagindo na mesma vibe, porque ele diz assim, poema para nós que envelhecemos jovens. Olha só aí, a antítese aqui construída que dá uma visão poética da nossa conversa aqui, né? Bonito mesmo. E vocês têm alguma coisa nova que vocês queiram mostrar? Você e Duda fizeram tem alguma coisa preparada, Duda, que dá para improvisar aí, recente, coisa mais nova? Não, essa música que nós fizemos mesmo, o Redemoinho, ele foi justamente a nossa volta. Essa questão da pandemia, ela nos fez ir atrás dessas questões também. Não, que assim, você tem que se afastar. Eu já estou sem ver o Celso, há mais de mês já. Desde o dia 25 de janeiro. Há mais de mês que a gente não se vê. E quando a gente... Bom, fora esses anos que a gente se afastou, tanto de você como do Celso, e quando nós nos separamos e cada um tomou outros caminhos, e mais à frente a gente acaba sempre se encontrando, não tem como não se encontrar, né? No primeiro momento, quando nós voltamos aí o Celso, foi um momento de amizade mesmo. Como é que você está, o que você está fazendo, tal, como é que não é, o que nós vamos fazer, vamos sair, vamos almoçar fora, vamos conversar. Essa volta, ela foi, assim, absolutamente amigável, numa boa, como se a gente não tivesse percebido que tinha tanto tempo longe um do outro. No entanto, na questão musical, nós não voltamos no primeiro momento. Para ser sincero, nós voltamos a nos encontrar, acho que no mínimo uns 5 anos, né, Celso? A gente voltou a se encontrar. Que eu acabei encontrando você. Exatamente. Mas, de música mesmo, voltar a compor isso e aquilo, foi em outubro para cá. Outubro do ano passado. Foi em outubro. Nós fizemos outubro até novembro, dezembro e janeiro. Fizemos 3 meses. E depois que completou os 3 meses, terminamos, nos separamos de novo. Né? Nos separamos de novo. Então, separada por conta da pandemia. Mas exato. Mas esses 3 meses, eles foram assim, da gente se ver, no mínimo, as 2 vezes por semana. Essas 2 vezes era o quê? A gente escrever, compor, colocar cifra, gravar, fazer de novo, tal, enfim. Não era uma coisa pura e simplesmente fez e acabou, não. Vamos ler a letra, tal. Não, mas do que nós estamos falando, né? Não, pera um pouquinho, aqui está incoerente, como é que vamos refazer? A gente sempre deu muito valor à letra. A letra a gente sempre deu muito valor. E a partir da letra bem feita, bem construída, ou seja, o que você está querendo dizer, qual que é a sua mensagem, é que a gente vinha com a música. E a gente não é essa, senão de o Celso fez a letra, eu fiz a música, o Celso fez... Não. Tudo nosso foi construído junto. Né? Então, tem música que vai ter o início do Celso, então a música é do Celso e do Duda, vai ter música que eu comecei, o Celso entrou. Então, sempre foi construir junto. Sempre foi. Muito, muito raro, assim, de você pegar a letra de um de outro. Um fato interessante que aconteceu com a gente foi você falou agora, América do Sul. Então, o que aconteceu? A gente estava tentando relembrar uma música que nós fizemos para o Festival do Oswaldo Catalã em 1983, que nós pegamos o primeiro lugar com Contrição, o segundo com Salvas América e o Engenho Velho, era Engenho Novo, eu não lembro qual que era. Você lembra, Saulo? Era Engenho Velho ou Engenho Novo? Não, era Engenho Velho. Engenho Velho. Por essas 3 músicas. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Então, o que aconteceu? Por que a gente voltou em outubro a compor? Porque a gente não lembrava disso que a gente está fazendo aqui agora. O nome da música, como que era a letra, como que cantava. Então, se você for analisar assim a fundo o que a gente tinha, nós devíamos ter mais, pelo menos umas 50 músicas. Agora, quem disse que a gente lembrava mais? Então, aquilo me deixou muito preocupado. Eu falei, não, Celso, a gente tem que resgatar isso daí de alguma maneira, nem que a gente tenha que fazer tudo de novo, né? Então, começamos pelos títulos, né? O Contrição, como que a gente resgatou?
através de uma gravação sua, né, que você fez com o grupo Quitanda, que a gente ouvindo, né, aquela gravação do cassete, não dá para você ouvir direito, mas como você já tem a letra na cabeça, então, pequenas frases, a gente ia construindo a letra novamente, né? E agora então, nós conseguimos resgatar a letra do Contrição. Não conseguimos resgatar a letra do Redemoinho. Foi essa letra que nós colocamos agora. A música é a mesma, a letra é outra. O Chuvas de Julho, vamos ver com o Saulo. Cadê o Saulo? Manda a letra. O Saulo mandou, cantou de um jeito, era assim, como que é? Então, esse processo de resgatar tudo isso daí, paralelamente, esse contato com a música faz nos criar. E dessas criações a gente acabou fazendo músicas novas, né? Mas o primeiro momento, mesmo a proposta, era simplesmente resgatar o que a gente tinha perdido. Era pegar essas músicas de novo, né? Reescrevê-las, né? E a partir daí começou todo esse trabalho. E com você, que era o Adonai, que é sua e do Celso, comigo, Chuvas de Julho, eu e você, o Contrição, que era minha, mas que todos nós cantamos, eu cantei, o Quitanda cantou, e qual outra, Celso? Então, e aí nessa daí, nós queríamos lembrar como que era a música Salvas a América. Poxa vida, né? O Engenho Velho, a gente vê com o Saulo, tá fácil. O Contrição já resgatamos, tudo bem. Mas e o Salvas a América, né? Vamos tentar. Nesse tentar, saiu uma outra música, que aí foi o América do Sul. América do Sul. Aí o Duda chegou, Celso, você quer tentar salvar, fazer uma letra em cima de Salvas América? Tudo bem, eu tento, não tem problema nenhum. Aí era o dia 31. Eu tenho a música ainda na cabeça, exemplo do Redemoinho, a música ainda está na minha cabeça, eu sei cantar, mas a letra não. Eu falei, Celso, em cima dessa ideia da América, né? Você quer fazer uma letra? Hein? Quer tentar fazer uma letra, você falou, né? Você disse. Exato. Não, deixa aqui, daqui. Não, agora deixa eu te cortar agora, porque aí esse rapaz me faz, sabe o quê? Ele me vem com a letra em espanhol. Eu falei, mas escuta aqui. Entendi. Essa você que vai cantar, não é isso? Né? Não, eu não vou cantar, não, pera um pouquinho, que papo é esse de espanhol? Né? Eu falei, mas nojento você, né? Eu pedi você fazer uma letra, tal, você me veio com espanhol, que nem eu sei como ler isso daqui. Como que vai fazer? Bom, você canta então, a música eu já tenho na cabeça e tal. Mas só que não deu certo também. Não deu certo. Enfim, um dia, na casa dele, o telefone toca, porque o Celso ele trabalha em casa, o telefone tocou, e ele atendendo o cliente, e ele demorou, por que eu vou falar, né? Eu tô na casa do cara, o cara tá trabalhando, eu vou ficar reclamando? Então eu sentei no computador dele lá, e comecei a ver a tal da música em espanhol. E eu passei a fazer a versão, porque não tem como você traduzir, você traduz, mas no fundo, a versão é que é o mais interessante, a ideia, né? Sim. E aí saiu essa outra letra, né? Que seria, a versão / tradução desse daí. E até hoje a gente tem essas duas prontas aí, tá? O América do Sul é comigo. O América del Sur está com o Celso. Ele vai gravar em espanhol e ele vai passar para vocês, né? Esse foi o combinado. Aí ele falou, não, vamos deixar... Deixa por Herculano. O Herculano vai passar em castelhano para nós. Então... Bom, só sei que, assim, essa música é outra letra, não tem nada a ver com Salvas a América. Salva América é uma outra música que esquecemos a letra, provavelmente devemos fazer uma nova letra para ela, como foi com o Redemoinho. E o América do Sul, podemos cantar um pouquinho, né, Celso? Pouquinho dela? Vai ser um prazer ouvir vocês. Ela surgiu assim, foi na véspera de ano, né? Tipo 7 horas da noite, quando era 10 horas da noite já tinha terminado. Fiz ela. Surgiu assim. Né? E foi uma inspiração assim, bem rápida, na véspera de ano. Muito bacana. E nós começamos também, quando eu estava buscando a letra para o Salvas América, que não saía, me saiu a música. Eu falei, agora o que eu vou fazer, né? Agora essa música é para outra letra. E foi aí que eu falei para o Celso.
canta esse espanhol aí com essa melodia. Sim. O Celso falou, imagina, você lembra, Celso? O Celso falou, Isso imagina, aí. isso aqui não vai dar em nada. É isso Não, aí. não tem como, tal, passa, eu quero dar uma canta, mas você que vai cantar em espanhol mesmo, serei eu, te vira, canta aí. Ele Canta cantou. com melodia. E ele saiu. E ficou muito bacana. Ficou linda, linda, Exato. linda. Vamos cantar só um pouquinho, não precisa ser toda, né? A luz que sai do coração, rompendo a escuridão, na bandeira da união, que desponta a estrela, a esperança como norte, em rumo à liberdade. Nunca nos esqueceremos, nosso lema de igualdade. América do Sul será sempre nosso orgulho de amor e paz, nunca se desfaz. Salve América do Sul. É isso. Muito legal, hein, meus? Depois a gente precisa conhecer ela inteira, né, cara? Ela é linda, muito bonita. Ó, a Ela é muito- Gisela, não sei se é amiga de vocês, está dando boa noite aqui. A Gisélia. Gisele Bispo. Isso, Ah, tá. Gisélia Bispo. Uma boa noite, obrigado aí pela presença, hein? Então, Duda, aproveitando esse ensejo aí, são 21 e 23, a gente está mais ou menos no nosso tempo, né? Não é que estamos encerrando, estamos no tempo aí na previsão, né? Okay. Eu ia pedir para você dar uma palhinha aí sobre esse seu projeto Musicando, porque eu tive a oportunidade de assistir um dos seus entrevistados, o músico da época do MPA, eu não me recordo o nome dele agora. Ronaldo Ferro. É um que tinha um banner atrás dele. É o Ronaldo Ferro. Ronaldo Ferro. Eu não o conhecia, gostei muito da entrevista que você fez, e aí que eu vi que você tem um canal, Musicando. Então, esse projeto também seria o quê? Um projeto de resgate da memória local, musical? Como é que surgiu essa ideia aí? Conta para nós um pouquinho, Duda. Na verdade mesmo, quando a gente e o Celso, a gente sempre teve a mania, desde aquela época lá, de sentarmos os dois, ouvir um disco do Zé Ramalho, e ouvindo aquelas músicas, a gente fica analisando, nossa, essa música Força Verde, o que ele quis dizer? E a gente começava a analisar, né, as letras das músicas. Isso a gente fez muito, o Celso há de lembrar disso. A gente fez isso com músicas, com discos do Zé Ramalho, do Belchior, né, do Fagner. E esse resgate, a ideia do canal também foi resgatar essa análise de música, né? A gente ouvir uma música e analisar. Então, a gente resolveu tornar isso público. O que você acha da gente colocar isso, né, novamente e tal, né? E ele começou com essa ideia, o canal, de você fazer uma análise de música. No entanto, né, o Musicando, esse é o nome do canal, a proposta dele não é somente você analisar. A proposta dele é você conversar sobre música, sobre cinema, teatro, dança, educação, né, causas sociais, enfim. E nesse bate-papo, sempre regado a uma música, né? E a gente sempre conversando sobre esses temas com pessoas tendo como fundo a música. Iniciamos, então, fazendo a análise, começamos com o Belchior, foi, assim, uma grande abertura, eu considero assim, porque o Belchior é um dos grandes artistas que a gente considera e admira bastante. Depois do Belchior, a gente teve um vídeo de abertura, depois teve um vídeo
com a música do Belchior e depois um vídeo analisando a música do Belchior. Depois foi quando a gente se afastou por conta da pandemia e tal, né? E eu, para a gente não ficar parado, tal, resolvi dar continuidade, até porque, né, como é que é a frase lá? É preciso cantar, o show não pode parar, tem que continuar. E eu fui atrás de conversar, né, de entrevistar, mas de conversar com pessoas. E em cima dessa ideia do resgate, do ir atrás dessas pessoas que fizeram parte da nossa vida desde então, o Ronaldo, ele é assim um artista, um músico assim de primeira, de mão cheia. E o Ronaldo, ele participou na época do MPA em praticamente de todas as bandas ali, né? Então, também para poder reencontrar com esse pessoal, a melhor pessoa para você reencontrar foi reencontrar com o Ronaldo, porque eu encontrando o Ronaldo, iria encontrar com todo mundo, né? E aí conversamos, e aí foi quando eu falei, você não quer participar do canal, a gente conversando, gravando esse bate-papo e levar para o ar, ele topou tal, e a nossa conversa girou em torno disso daí mesmo, né, do como eram os anos 80, como era a nossa vida naquela época. Depois dele, também tivemos um outro bate-papo com o Jânio Vilar. O Jânio Vilar também é daquela mesma época também. Então, no primeiro momento, estamos resgatando os artistas daquela época para poder enriquecer o canal com essa cultura dos anos 80. Mas a proposta, é claro, é trazer para a atualidade, sem dúvida nenhuma. Foi apenas foi apenas o início, né, assim como nós estamos aqui também, falando do passado. As entrevistas até então foram baseadas naquele movimento dos anos 80 que, não vou dizer que se perdeu, né? Mas muitos caíram no anonimato e tal, e o que eu puder para trazer à vista da gente, eu vou atrás deles. Você fez um também, Duda, sobre uma letra da música do Oswaldo Montenegro, né? Seguindo aquela proposta de analisar a música. Analisamos também a música do Belchior, do Oswaldo Montenegro, o bate-papo com o Jânio Vilar, com o Ronaldo Ferro. Então, estamos procurando, né, uma entrevista, um bate-papo, análise de uma música, um vídeo de uma música, um bate-papo, né? E a ideia é seguir adiante. Conversamos também com educadores, com artistas de outras áreas que não sejam somente de música, né? Essa é a proposta. Estamos caminhando, estamos com um mês. Um processo embrionário ainda. Estamos com um mês apenas, né? Completamos um mês agora. Mas nós vamos deixar aqui na indicação. É tudo experimental, como hoje, esse bate-papo que a gente está tendo, que está sendo muito gostoso. Muito bacana. Vou deixar a indicação do seu canal, Duda, aqui na descrição dessa live, até para as pessoas conhecerem, né? Entrarem lá, fazerem uma visita, né? Eu acho que esse resgate que você faz, eu tenho muito carinho por aquela região ali, porque foi ali que se deu, pelo menos para mim, a oportunidade de mostrar. Não havia preconceito, se você era ou não músico experiente, se você era ou não um escritor tarimbado, todo mundo era recebido embaixo daquela lona, né, do MPA Circo. Outro dia eu tive a oportunidade de uma breve interação com o Edivaldo Santana, foi muito legal no programa do Clóvis Ribeiro. Clóvis, que eu até pensei em apresentar a vocês para vocês terem uma conversa com ele. Você falou. Então, e aí eu vejo que aquele movimento deixou frutos, vamos dizer assim, nessa estrada aí de longo tempo, né? Então a gente hoje, acho que a gente é resultado daquela semeadura, vamos chamar assim, né? Com certeza somos. Então é isso. Eu queria, assim, saber se vocês querem avançar um pouco mais, se vocês acham que está legal. E deixar uma provocação aqui. Eu acho que o Herculano, embora ele esteja somente participando pelo chat, ele me trouxe uma questão aqui que eu já li e gostaria de reler com vocês. O que vocês, nós somos isso, poema para nós que envelhecemos jovens. Vocês se sentem assim, cara, envelhecendo jovens?
Eu creio que o jovem, sim, e o envelhecer, a nossa aparência já comprova que sim, né? Eu acho que ambos caminham juntos, né? Caminham paralelo. O envelhecer, para mim, ele está sendo muito. Eu estou lidando muito bem com isso, cara. Eu não pensei que fosse lidar tão bem com essa questão da velhice e tal. Eu estou com 59 anos, estou chegando em uma fase da vida que realmente já a experiência se faz presente nos nossos cabelos, na nossa pele, né? Mas eu fico muito feliz com tudo isso que foi vivido, porque essa própria questão da arte, ela nos rejuvenesce. Você pensa É que é algo verdade. poético dizer que a arte nos rejuvenesce, mas é verdade mesmo, ela rejuvenesce, né? A arte, você não tem idade para você compor, para você cantar, para você escrever, né? Então, a arte, ela nunca envelhece, ao contrário, ela só nos rejuvenesce. E para mim, complementando, foi uma grata surpresa pelo fato de que, nesse período atual, eu pensei que não fosse mais compor, escrever. Eu lembro disso, você falou, Eu sempre nossa, falo para o Duda conseguimos isso. fazer. Eu sempre confesso isso para o Duda. Eu revelo isso daí para ele. Falo, não tenho. E de repente ele vem em mim, sabe? Surgiu em mim como no ar, como uma que vem assim, interage, incorpora dentro de mim, aparece. Às vezes eu tô trabalhando, ou às vezes eu tô dormindo, vem melodias, eu dormindo. Ou às vezes eu estou trabalhando durante o dia, vem umas letras, vem umas inspirações, eu paro tudo e começo a escrever, como se fosse até um processo psicográfico, espiritual, mas é interessante, eu jamais pensei que fosse ter contato novamente, porque depois da nossa juventude, eu parei, né? Tomei o rumo, dediquei totalmente à família, trabalho e outras coisas. E nunca mais o processo poético. E veio agora, a partir desse ano passado, começou a surgir tudo novamente. E foi aí que eu pedi o auxílio, a ajuda do Duda, né? Vou precisar muito da sua ajuda também, do Delci, quem sabe, né? E é bacana, é legal. E ele vem. Isso daí me torna feliz, me torna capaz, me sinto rejuvenescido e me sinto alegre. Alegre é um momento de alegria, acima de tudo, de felicidade. Tá podendo ser útil no sentido de estar produzindo arte, do modo geral. E é bacana, é legal. Acho que muito bom. Isso também me deixa a minha alma calma, em paz. Isso que é importante. Então, vamos aproveitar o gancho, que a gente já está em 9h30, eu acho que para mim tá legal, a gente conversou bastante coisa, né, passeamos pelas memórias, e que vocês deixassem aí uma mensagem, seja para quem está assistindo, seja uma reflexão sobre a vida, sobre esse momento, alguma mensagem aí para a gente encerrar esse nosso super bate-papo aqui. Eu estou muito feliz de poder ter tido, de Deus ter me dado mais essa oportunidade, né? O que eu posso dizer é assim, concluindo, só concluindo rapidinho. Se qualquer pessoa que está nos escutando, qualquer outra pessoa que tenha o desejo de fazer alguma coisa que seja referente à arte, qualquer coisa, teatro, música, o que você quiser, uma inspiração, faça. Às vezes até cozinhar é uma arte, você preparar um prato. Com certeza é. Não é? Eu sinto isso daí muito quando eu estou cozinhando, porque eu sei cozinhar. Eu acho que isso daí é uma arte. Você limpar a casa com esmero, com amor, você tratar uma planta, tudo isso daí é uma arte, né? O fato de ler um livro e penetrar aquele livro dentro do seu coração e fazer alguma coisa em termos de revelação, onde você consiga descobrir o seu íntimo, a sua essência, tudo isso daí são movimentos da arte que compõem o todo. Então, faça, não perca a motivação para tudo que você tiver na vida, entendeu?
tudo faça. Tem alguma motivação, vai lá e faça. Não sinta-se velho, incapaz ou inútil. Não. A gente tem capacidade para tudo, porque tendo cabeça, disposição, vontade e amor, a gente faz tudo que a gente quiser na vida, né? E são as coisas simples que são as mais importantes na minha vida. Eu não quero nada sofisticado, nada glamorioso, não, nada disso. O fato da gente estar aqui reunido entre amigos, batendo papo, isso aqui é a coisa mais importante na minha vida, entendeu? O que me dá mais prazer na minha vida. E que, quem sabe, a gente ter outras oportunidades dessa no futuro breve, a curto prazo. Isso que é muito legal. Certamente teremos. E você, Duda, o que diz para nós aí, para a gente fechar com chave de ouro? Eu só tenho a agradecer porque foram muitos anos, né, cara? São muitos anos. Muitos que anos. a gente não tem uma conversa dessa, né? Tão bem direcionada para a arte. E o mais interessante é assim, as nossas conversas sempre foram nesse sentido, né? Sempre tiveram esse caminho. Sempre foi falar sobre algum artista, sobre alguma manifestação artística, sobre algum evento social que envolva a igualdade, a luta, né, a conquista, né, a liberdade. Então, isso são questões que sempre estarão presentes no nosso dia a dia, e são questões que fazem parte do teu caminhar, né? Então, o caminhar através dessa igualdade, dessa liberdade, dessa maneira de você ver e construir a vida é muito interessante. E o grande barato da vida é justamente esse caminhar, né? É esse caminhar e você estar sempre, né, aberto a esses sinais que a arte fica te jogando, aqueles sinais de luz, né, de ruído, que não é um ruído, aquilo é uma música, aquilo é um sinal, aquilo essa sensibilidade que a gente precisa estar com ela sempre aguçada, nunca deixá-la morrer, porque são esses sinais, isso que emana ao nosso redor é que nos faz transformar em alguma obra de arte. E, para mim, né, poderia fechar o encontro com uma frase do Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Fechou com chave de ouro. É isso daí mesmo. Eu só tenho assim a agradecer a vocês dois, né? Eu acho que esse formato que nós demos aqui para essa conversa, eu acho que é legal para quem não nos conhece ou para quem conhece apenas um ou outro do nosso círculo de amizade, né? E legal a gente chegar a essa fase da vida tendo ainda os sonhos, tendo ainda a esperança, né? E lembrando, né, que eu sempre tenho, a gente vai construindo algumas máximas na vida da gente, né? A arte liberta, né? Eu acho que esse é o grande barato. A arte liberta, ela não é preconceituosa, ela é ela é plural, né? E o nosso tempo não tem cor, não tem credo, nada. Não tem pátria. Não tem pai, isso mesmo. E o nosso tempo é hoje. Então, quando eu converso com o Duda, converso com o Celso e espero conversar com outras pessoas, ninguém está aqui querendo reviver o passado, né? Eu acho que nós construímos uma história ao longo do tempo, mas a nossa vida é hoje, 2021, com tudo que nós estamos, né? E aproveitar para que a gente possa, talvez, colher os frutos daquilo que nós semeamos ao longo da nossa vida. Então, mais uma vez, quero agradecer, Duda, você, agradecer o Celso, meus irmãos aí de caminhada, e deixar um grande abraço para vocês, extensivo à família de vocês, e vamos nos cuidar aí, porque estejamos vivos no próximo encontro, né? Exato. Ô, Saulão, para finalizar, acho que seria legal uma música, né? Você poderia cantar Dizeres Profundo, né? Me dá essa honra, escutar Dizeres Profundo. Vamos cantar junto, então, nós três. O Duda, não sei se conhece a letra. Conhece, Duda? Uhum. Não conhece. Não. Mas vai concluir.
Eu só vou declamar a poesia América do Sul, que eu e o Duda fizemos, né? Depois de uma outra oportunidade, a gente canta ela toda, né? Então, vamos lá. América do Sul. A luz que sai do coração, rompendo... Não, peraí. Você não vai fazer em espanhol? Eu estou esperando o Herculano passar para mim a letra correta. Eu já fiz, né? Mas só que eu falei para o Herculano, faz ela direitinho, porque você que manja de espanhol, viveu 7 anos na Venezuela, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o Herculano, ele morou na Venezuela, né? Durante 7 anos. Eu falei, passa ela direitinho, ela fiel, ao prazer em revê-los, Duda, Celso, um abraço, Saulo, ótima live. Não acabou ainda não, cachorrão. E aí... Deixa o Saulo encerrar com a dele. Tá bom, então. Encerra e vamos cantar, então, Dizeres Profundo. Eu acho que tem tudo a ver, né? Até o tema da música diz bacana sobre isso daí, né? Sobre toda essa nossa conversa que nós tivemos hoje. Isso. Tá com a letra aí, Celso? Tô aqui com a letra, Saulão. Então vamos lá. Dos dizeres profundos da alma espedaçada, dos escombros do tempo, se vai toda a esperança, se esvaia toda a emoção de todos que muitos são, a todos que nunca serão, guardar todos os rancores. Há muito que clamar por flores e espinhos, muitos céus se descortinarão nos seus pés cansados. O andar é levar para onde um lugar, um caminhar. Boa! Grande Celso, grande Duda, um grande abraço, viu, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Obrigado por essa oportunidade, obrigado por você ter criado essa sala de bate-papo, muito lindo, muito bacana, e tomara que a gente tenha outras oportunidades a curto prazo. Né? Muito bom mesmo, e muito feliz de reencontrá-los, e que seja isso daqui um início, um reinício, né? De novos tempos. Obrigado também ao pessoal que participou, a Neide, o Herculano, a Graziela, a Gisélia, e vamos tocando a vida. Um grande abraço, gente. Um abraço, fica com Deus. Um abraço. Amém.